Glórias a Deus. Tudo na total dependência do Espírito Santo. Amém, amados? Essa aqui é uma hora que eu sempre digo, né? É de grande responsabilidade para o pregador. Eu ainda tremo, depois de tantos anos, nessa hora aqui, porque sei da responsabilidade de falar ao teu coração, as palavras que vêm dele, não minhas. Amém, amados? Então, meu desejo agora é de que você seja ricamente abençoado pelo poder desta palavra. Ela está hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. A partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém, amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quantas mãos levantadas. Então todos que levantaram as mãos, glorifiquem agora ao Senhor. Glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Meus amados, esta leitura que fizemos fala do poder do Evangelho. Um poder que não diminuiu. Um poder que ainda está no lugar onde o Evangelho está sendo pregado. Amém? Amém. É muito importante que você creia nisso. Naquele ambiente havia curas, havia libertações, e num ambiente que nós pudemos aqui acompanhar pela leitura, um ambiente simples. Veja de novo, em cada versículo, o que a palavra de Deus está falando aos nossos corações. No versículo primeiro que nós lemos, foi o versículo 4, dizia que os que andavam dispersos, quero pedir para a irmã Kátia deixar na tela, os que andavam dispersos, ou seja, era um tempo de grande perseguição e muitos tiveram que sair por lados que eles nem esperavam estar, mas ali estavam, e pregando, anunciando a palavra, como a gente viu aí no versículo 4. O versículo 5, ele diz que Filipe, então agora vamos falar do diácono Filipe. Filipe foi um dos 7 diáconos. Recentemente, eu digo recentemente, considerando aquele tempo. Em pouco tempo atrás, Filipe havia separado para ser um diácono. Um outro diácono, que foi o Estevão, acabara de ser morto, apedrejado. Uma perseguição muito grande naquele tempo, fez com que eles tivessem que sair de Jerusalém e chegar a outros lugares, mas onde eles chegavam, como foi aí o caso de Samaria, eles anunciavam a palavra de Deus. Então aí está o diácono Filipe, na cidade de Samaria, pregando. E o que ele pregava? Qual era a teologia do Filipe? Qual era o assunto da pregação de Filipe? Está aí, irmãos, no versículo. O assunto era Jesus, o assunto era o Cristo
que havia sido crucificado por todos aqueles que estavam lá e pelos que estão aqui também nessa noite. Amém, amados? O versículo 6 diz assim, que multidões se juntaram para ouvir o que Filipe estava pregando. É isso que nós vemos aí. E de que modo eles ouviam? Eles prestavam atenção ao que Filipe dizia. E essa atenção não vinha do nada, não, mas vinha do fato deles estarem ouvindo e vendo sinais que eram feitos por Filipe e por outros homens de Deus naquele tempo. Então imaginem assim, ouviam que alguém havia sido curado de uma enfermidade grave, muitas vezes até de nascença. Outras vezes ouviam que o fulano de tal, de vida torta, que fazia os pais sofrerem com ele, que maltratava marido ou mulher, que não sabia se relacionar, que era um problema só, acabava de ser liberto. Aconteceu algo incrível, diferente do que eles estavam acostumados a ver. E quando aquelas pessoas eram libertas, eles em seguida tinham uma vida diferente, transformada. E então eles não só ouviam essas coisas, como muitos deles ali também tinham visto com os próprios olhos estas coisas acontecerem. E aí você vai para o versículo 7, e você começa a entender então que os sinais eram esses. Os sinais não era de que alguém havia ficado rico, não é de que alguém havia, sei lá, ganhado, não, ali era assim, olha, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E também a palavra diz que eles saíam, que os demônios, os espíritos imundos, saíam das pessoas gritando, fazendo aquele escândalo. Era uma coisa diferente, algo que eles não estavam acostumados a ver, mas acontecia, está aí na palavra. Além disso, muitos paralíticos e coxos eram curados. O que significa isso? Que os sinais eram curas físicas, somáticas, no caso de paralíticos, coxos, e claro, não tem uma lista completa aí, mas nós podemos supor que também cegos, surdos e tantos outros com enfermidades diversas estavam sendo curados. E que pessoas de comportamento estranho, de caráter duvidoso, estavam sendo transformados. E isso chamava a atenção e fazia com que eles fossem até onde estava Filipe e ouvissem com atenção a pregação, a palavra que estava sendo anunciada. Quem está acompanhando tudo isso? Agora vamos, irmãos, pensar assim. Se uma pessoa era paralítica ou coxo, como era a vida dessa pessoa? Essa limitação física, obviamente, fazia com que eles não vivessem bem. E muitos aqui são testemunhas até, vivenciam coisas assim. Quando você tem alguém com um problema físico desse, o problema não é só da pessoa, mas também dos que estão ao redor. Então, uma cura de enfermidade nesse nível trazia bênção não só para aquela pessoa, mas para toda a família.
E a mesma coisa nós podemos pensar daqueles que precisavam ser curados espiritualmente, porque estavam possuídos de espíritos imundos. Eles sabiam disso? Não. Tinham experiência com isso? Não. Mas quem convivia com aquelas pessoas poderia testemunhar facilmente de quão difícil era o relacionamento com essas pessoas, e que tipo de resultados estas vidas das pessoas presas, amarradas com espíritos imundos, poderiam ter. Resultados, obviamente, ruins. Então, o que aconteceu? Aconteceu que pessoas assim, elas se aproximavam de Filipe, elas ouviam a pregação. E aí eu digo, irmãos, que esta palavra pregada gerava o que estas pessoas precisavam para serem curadas. E a palavra é pequena e precisa ser não só conhecida por nós, mas praticada também. Porque, amados, eu espero que nenhum de vocês aqui esteja acometido de espíritos imundos. Que nenhum de vocês vivam presos, amarrados em cadeias espirituais, ao ponto de não serem os donos de suas próprias vidas. Eu espero isso, mas é possível que você conviva com gente assim na tua casa, na família, no teu bairro, no teu meio social, no teu trabalho, quem sabe, existe alguém que está assim. E isto certamente traz para você um grande problema. Problema que muitas vezes você nem sabe como enfrentar. Agora também existem os enfermos. Nós aqui nessa noite oramos por 3 irmãos, né, que sabemos estar enfrentando enfermidades, né, e necessitam do poder de Deus sobre eles. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? Estaria em Filipe? Estaria em Samaria? Meus amados, quanta gente querendo encontrar o lugar certo para ter fé. O lugar que eles se reuniam era num nada, talvez numa rua, que nem asfalto tinha naquele tempo, talvez num terreno grande, com alguns morros, alguns barrancos, onde as pessoas ficavam para ouvir Filipe falar. Embora Samaria já era uma cidade próspera, talvez existisse lá uma praça, mas não tinha um prédio de igreja, não tinha um lugar preparado com cadeiras, como foi o caso que vocês viram nessa semana, né? Maravilhoso encontro lá da ABCB, né? União Brasileira, da Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos. Tremendo, formidável, né, Edson? Mas ali no tempo de Filipe não era assim. Ali não devia ter cadeira para sentar. Mas uma coisa era certa: os milagres aconteciam, as curas eram realizadas, espíritos imundos estavam saindo das pessoas. E aí, meus amados irmãos, vem o Senhor, através do Espírito Santo, me tocar. E Ele começa a me fazer perguntas, as mesmas, que eu preciso retransmitir para a igreja.
Quantas pessoas precisam de uma cura? Vamos começar falando da física. Quanta gente aí sofrendo com dor nas costas, problemas de pele, de nervos, de ossos, de sangue, de artéria, enfim, da cabeça aos pés. Existe espaço, né, amados? Para muitas enfermidades, e muita gente vem sofrendo com isso. Também existem aqueles que estão em luta constante com o próprio mal, com o próprio Satanás, que é bem representado por espíritos imundos, demônios, que estão espalhados para todo canto. Vocês acham que essas pessoas que viviam assim naquele tempo, já não haviam tentado outros recursos para terem as suas vidas transformadas? Certamente que sim. Tudo bem, não havia o avanço tecnológico que já aconteceu no nosso tempo. Os recursos de medicina, com certeza, não davam nem para comparar com aquilo que nós temos hoje. Mas vamos falar de hoje, então. Seriam nos hospitais que pode ser encontrado esse milagre. Claro que os hospitais estão a serviço da saúde e fazem bem o seu papel. São preciosos, onde tem gente de Deus, onde é um ambiente que Deus está presente. Muitas curas acontecem nos hospitais através de uma cirurgia, de um tratamento médico. Eu não estou excluindo a importância do serviço médico. Mas acontece que nós sabemos que tantas e tantas vezes, por mais que se aplique todos os recursos possíveis e que se coloque todo o dinheiro em cima de uma cura, ela não acontece. Por quê? Porque tem uma limitação. Mas se a gente falar de relacionamentos, se a gente falar da dificuldade que nós temos de entender o próximo, de conviver com eles com opiniões contrárias, com raciocínios que você às vezes diz, olha, Senhor, mas o que acontece? Bom, eu vou arriscar dizer, os problemas espirituais estão por aí, meus amados. Agora, eu quero te levar para os próximos versículos para você entender, não é, que o que acontecia naquele tempo tem que acontecer hoje também. Porque as curas não pararam quando Filipe morreu. O poder do Evangelho não diminuiu. Mas alguma coisa pode estar impedindo que essas curas aconteçam. Alguma coisa está fazendo com que a gente, no nosso tempo, na nossa geração, no nosso tempo de ser igreja, não veja mais o que se via naquele tempo com tanto impacto. O que está acontecendo? Vamos ver o que diz o versículo 8. Olha que simples, rápido e objetivo. Havia grande alegria naquela cidade. Num ambiente de fé, irmãos, num ambiente de fé, a alegria está presente. Amém? Quando a alegria do que nós estamos, a alegria pelo que nós estamos ouvindo ou pelo que nós estamos vendo não chega, quando esta alegria não está acontecendo, como aconteceu em Samaria, preste atenção, alguma coisa está errada. E a gente sabendo de gente que precisa ser curado, a gente precisa de gente que precisa ser liberto, nós não vamos poder ficar assim, simplesmente assistindo. Muito se fala em posicionamento ou em reposicionamento, mas eu não quero falar disso hoje, porque o Espírito Santo me mostrou que se posicionar é estar num lugar com um propósito. E eu acredito que as pessoas estejam na igreja com um propósito. Parece que não há exatamente um problema de posicionamento. Parece que a questão não é exatamente
o lugar onde a pessoa está posicionada, a posição que a pessoa está ocupando ali, parece não ser um impedimento. Vamos na palavra de Deus, o versículo 9, ele começa a explicar muita coisa. E a palavra, meus irmãos, não é apenas para que você conheça a história. Ela não está vindo aqui para você saber que no tempo do Filipe tinha um homem que chamava Simão, e que esse Simão, anteriormente, quer dizer, um pouquinho antes daquele tempo, exercera naquela cidade o quê? A arte mágica. O que é a arte mágica? Você sabe o que é mágica, né? Alguma coisa que você não consegue nem ver como é que foi, mas aconteceu. Você fica encantado. Você fica ali e diz, mas como que ele fez isso? E ele então já naquele tempo exercia essa arte mágica, mas, irmão, se fosse um mágico de circo, como esses que a gente conhece no nosso tempo, nem tanto agora, mas já foi muito conhecido, está tudo bem. Ele ia lá, fazia o coelho sair da cartola, o fundo da cartola era falso, tudo bem. O problema é que ele, como muitos, infelizmente, no nosso tempo, faz isso mexendo com a vida das pessoas, faz isso iludindo pessoas. O grande problema é a ilusão. Então, quanta gente precisando ser curado, quanta gente precisando ser liberto, mas ao mesmo tempo correndo o risco de ser iludidos com artes mágicas. Entenda, ele tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ou seja, ele era um importantão naquele tempo. As pessoas olhavam para ele e viam, esse daí, olha o que ele faz, isso só pode ser de Deus. E pior, associava isso a Deus, como está no próximo versículo, vê no 10. Ao qual todos atendiam, todos davam atenção para ele, desde o mais pequeno até o maior, o que significa desde o mais pobre até o mais rico, o menos importante ao mais importante. Bom, este é a grande virtude de quem? Ele se anunciava assim, Cláudio. Mas nós temos que entender que, na verdade, a virtude dele era de Satanás. Enquanto muita gente pensava que era de Deus, nós vamos ver hoje pela palavra que não era. Será que não existe um risco de você se enganar e acreditar em encantadores? Será que isso parou naquele tempo? Foi só esse aí? Certamente que não, amados. Nós vivemos num tempo de grande risco, onde com o acesso às informações do mundo inteiro através da internet, nós vamos ver muito mais encantadores do que se via naquele tempo. Mas presta atenção nisso, versículo 11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, irmãos, vamos pegar isso para o nosso coração. Nós não estamos nesta vida para brincar. Aqui estão pais, mães, e se filhos, querendo ser filhos que honram aos seus pais, estão diante da palavra que está sendo pregada, e a palavra não é sobre a vida do pastor, a palavra é sobre Cristo e o poder que Ele tem de realizar milagres e libertar pessoas. Aqui tem gente com um papel fundamental na sociedade, de grande responsabilidade, gente que pode influenciar, gente que sabe falar. E eu não estou querendo dizer que tenha um bom português, não, estou querendo dizer de gente corajosa para anunciar a palavra de Deus. Mas, vejam isso, a palavra aí é ilusão. Enquanto nós trabalhamos para pregar a verdade, muita gente trabalha para levar a ilusão. E aí vamos no versículo 12 que diz assim: mas,
como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do quê? Do reino de Deus. Irmãos, vamos começar a valorizar mais a mensagem que vem a respeito do reino de Deus e não do reino dos homens. Em outras palavras, vamos valorizar mais, vamos sentir mais, vamos ser mais sensíveis, vamos deixar entrar mais dentro de nós a palavra que prega o reino de Deus e não o reino dos homens. Entendam, não é sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre carros e sobre casas e sobre posições, é sobre um reino, e um reino de Deus. Que reino você acha que o Simão pregava? Não era o reino de Deus. Então nós precisamos identificar isso, porque isso vai afetar diretamente a tua vida. Isso tem a ver, possivelmente, com o que você individualmente está vivendo agora, ou com o que você está enfrentando agora na tua casa, nos teus relacionamentos, quem sabe no teu ministério. Tem a ver. Então não pode, não dá mais para ficar dando espaço para ilusão, para aquilo que acha que é, mas não está provado, não é. Que é a ilusão? É uma mentira com cara de verdade, e que leva tanta gente para um caminho errado. Então nós precisamos ficar atentos, porque enquanto nós queremos que as curas aconteçam, se não houver uma fé verdadeira, estas curas não vão mais ser vistas. O tempo vai passando e a gente vai ouvindo cada vez menos, embora a população de cristãos hoje é infinitamente maior do que naquele tempo. Isso tem que nos indignar, tem que fazer a gente pensar: o que está acontecendo? Será que não tem muita gente dando ouvidos para artes mágicas? Quem é que não gosta de resolver as coisas com uma mágica? Até eu que sou mais bobo, se alguém disser: olha, resolve o teu problema, estalando o dedo, balançando uma varinha, ou tirando aqui da cartola o que você precisa, claro que eu vou querer, mas isso não é verdadeiro. E a gente não pode dar mais espaço para o que é falso. Não tem mais tempo para isso, irmãos, porque Jesus está voltando. E se você acha que essa mensagem é velha, não olhe apenas para a mensagem, mas olhe para os sinais. Olhe o que nós temos visto no mundo. Olhe as mensagens que têm vindo numa abertura de Olimpíada. O que aquilo tem a ver com os Jogos Olímpicos? E está levando tanta gente para uma ilusão, porque entendem que podem viver de qualquer maneira e ainda assim serem abençoados e serem vitoriosos. Esse engano não pode acontecer no meio da igreja. Então vamos lá. Ele, o Filipe, pregava sobre o reino, e ele pregava sobre o nome de Jesus Cristo. E as pessoas que ouviam esta mensagem, prestem atenção, elas se batizavam, porque a palavra entrava no coração delas. Era impossível permanecer do mesmo jeito. Esta palavra, ela tinha um efeito, e esse efeito acontecia não pelo lado de fora, mas acontecia dentro da pessoa. Isso é chamado de fé. Fé. Quando a fé é gerada, e nós sabemos que ela é gerada pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, não tem jeito de ter fé sem ouvir a palavra de Deus. E foi muito importante que a palavra disse lá no versículo 4, eles ouviam com atenção. Não ouviam por ouvir. Não ouviam apenas quando se tratava de um pregador famoso, uma celebridade do meio gospel. Ouviam, porque o que eles queriam
era receber a palavra e não o pregador. E aquilo entrava e gerava fé. E era esta fé que produzia os sinais. Mas lá estava quem? O Simão. O Simão estava lá. No meio da igreja, amados, sempre vai ter alguém que não está na posição certa, que está meio desconjumbrado no negócio. Sempre vai ter. Ou você tome cuidado para não ser você. Mas os desconjumbrados vai ter sempre. Tinha o Simão lá. Estava lá fazendo o quê? Bom, Filipe pregava, era sobre o reino, era sobre Jesus, muitos se batizavam, tanto homens como mulheres. E o que aconteceu no versículo 13? Olha, você vê. E creu até o próprio Simão. A gente poderia dizer assim, gente, está vendo? Não importa o que a pessoa foi, porque de fato não importa. O que foi, a vida que teve, os caminhos que percorreu, isso realmente não importa. Realmente o Simão ali, ouvindo a palavra, era maravilhoso ver aqui que ele crê, né? Até o próprio Simão creu, e mais do que isso, ele foi batizado também, não está aí na palavra? E sendo batizado, né? Não está? Ele foi batizado, sim ou não? Então ele creu, foi batizado, e mais ainda, a palavra diz que ele ficava de contínuo com o Filipe. Ainda era daqueles, Guilherme, que ficava junto com o pregador, junto com o líder da célula ali, que era o Filipe. Que coisa! Bom, aí a palavra diz que ele, que ele creu, que ele se batizou, que ele ficava de contínuo com Filipe, e ele via o tempo todo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e ele estava besta, pasmo. Ele que era mágico, via aquilo e pensava, como que essas coisas acontecem? Amém? Vamos para o versículo 14, o que diz? Que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebia a palavra de Deus, enviaram para lá o Pedro e o João. Esses eram apóstolos. Quando eles chegaram lá, no versículo 15 diz que, tendo eles descido, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então pensa que naquele tempo muita gente nem sabia o que era o Espírito Santo, uma experiência que quem sabe muita gente até hoje não tem. Por que não tem? O que será que falta? O que é esta experiência? O que é receber o Espírito Santo? Será que a igreja dos nossos tempos não sabe mais dizer o que é isso? Não tem mais essa experiência? Será que parou de acontecer? Não, meus amados, mas lá quando chegou Pedro e o João, eles já logo tocaram no assunto, começaram a orar pelas pessoas, e as pessoas começavam a receber o Espírito Santo. Como que se manifestava isso? Imediatamente, eles começavam a também dar sinais, ou pregando, ou falando em outro idioma, ou seja, recebendo dons que eram úteis para aquele tempo. Isso mudou? Não mudou. Tem que ser a mesma coisa agora. Ah, pastor, mas parece que eu não estou vendo mais. Eu também não estou. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que ver onde é que a gente entra nisso. É culpa de quem, como a gente costuma sempre fazer, né? A gente sempre quer encontrar um culpado, né? O time perde, a culpa tem que ser do centroavante ou do goleiro, né? Mas aí vamos ver se é assim. Acompanhe comigo, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, como está no versículo 17. E o nosso amigo, o Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro. Aí melecou tudo, irmãos. Aí eu posso te falar, quando o dinheiro entra no negócio, quando o dinheiro se sobressai sobre as coisas espirituais, vira uma meleca. E é aí que a gente percebeu a meleca
que era o Simão. Foi numa vez só, ele chegou para o Pedro e falou, viu, mano, seguinte, velho, estou achando maravilhoso o que vocês estão fazendo aqui. Rapaz, você bota a mão nas pessoas, ora por ela e ela já sai ali, gritando, falando em língua, profetizando, pregando. Quanto é que você quer para você me dar esse poder também? O que o Simão estava entendendo de igreja, irmãos? O que estava no coração dele? Não vou nem falar, porque o próprio Pedro fala. Olha o versículo 19. Cascou em cima dele, dizendo assim, dai-me também a mim esse poder, isso ainda é ele falando, né? Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Agora eu fico pensando, irmãos, ele creu, porque estava ali ouvindo a palavra, ele batizou, ele estava o tempo todo do lado de Filipe, ou seja, não saía da igreja, mas não tinha o coração reto diante de Deus. Então assim, tanta gente sendo curado, mas ele não foi. Tantas vidas sendo transformadas, mas a vida dele não foi. Hoje, é pelo poder do Evangelho, é através da fé, que os sinais vão acontecer. Então, amados, o que estava acontecendo com ele? Olha lá o versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então está aí. Nós precisamos dos milagres. Nós precisamos ser curados, nós. Mas quanta gente perto de nós. Quantos aqui poderiam ser um Filipe em suas casas? Não é só dentro da igreja, não. Suas casas. Para levar cura, para levar libertação. Como é que se faz isso? Pagando? Não, você já viu que não. Pagar dá zebra. Mas o Filipe, ele fazia isso pregando o Evangelho. O que talvez esteja acontecendo nos nossos dias, irmãos, é que a gente está se esforçando muito para encontrar um lugar certo para nós, quando na verdade o lugar certo tem que estar dentro de nós. Quem está me entendendo? A sua fé tem que estar dentro de você. O lugar certo para que a palavra de Deus entre, faça morada no teu coração, é dentro de você. E é a fé que gera o milagre. O que talvez esteja acontecendo nos nossos dias, as pessoas não estão mais prestando atenção na palavra de Deus. Talvez esteja prestando atenção mais nos pregadores do que na palavra de Deus. Talvez esteja prestando mais atenção nos cantores gospels do que na canção de adoração ao Senhor que está sendo cantada. E nós não podemos mais continuar assim, porque isso é uma ilusão, isso é um engano, isso é um coração enganoso. A pessoa está no lugar certo com o coração errado. Observe que o que acontecia, aquelas curas, as libertações, demônios saindo das pessoas, gritando, acontecia porque eles estavam ouvindo, crendo, e era a fé que realizava. O que talvez falte hoje é assumir a responsabilidade pela nossa fé. Mas eu preciso de um pregador bom. O Filipe estava pregando para todos. A palavra era a mesma, a igreja era a mesma, o Deus era o mesmo. A atenção que ele dava era igual para todos.
Porque uns recebiam a cura, eram transformados, e outros estavam dentro da igreja, fazendo tudo na igreja, mas tinham um coração perdido. O pensamento do coração precisava ser perdoado. Agora o versículo 23, para a gente ir para o finalmente. Olha, presta atenção, amados. Pedro falando para o Simão: pois eu vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que é que tinha dentro do Simão? Fel. Diz para o irmão que está do lado aí, só para ele acordar, fala fel. Fel. O que tinha dentro do Simão? Fel. Agora, e aqueles que eram curados? O que tinha dentro deles? Fé. O que tem dentro de você vai determinar a tua vitória. Não é o teu Felipe, não é o Felipe, não é o Júnior, Bastião, é a fé que tem dentro do teu coração. Agora, irmãos, é possível que alguns estão cheios de fé. Essa fé veio da palavra. Essa fé veio do que diz respeito ao reino de Deus, das coisas do alto. A fé é assim. Agora, o fel já estava lá e precisava ser removido. O Simão era uma pessoa dentro da igreja, que já tinha sido tão famoso em Samaria, talvez até fosse naquele tempo, mas por fora ele era respeitado, por dentro ele tinha este fel de amargura, ele estava num laço de iniquidade. Então, queridos, olha, quantas coisas podem acontecer aqui no nosso meio, quantas pessoas podem sair curadas de um lugar onde, tudo bem, não é o Felipe que está pregando aqui, e eu não tenho a pretensão de ser igual a ele, mas a palavra que está sendo pregada nesse lugar, por mim, pelo outro Júnior, meu xará, pela Thalita que abriu o culto, e por todos que tiveram oportunidade aqui, é a palavra do mesmo Deus de Filipe, é o mesmo evangelho do Filipe, é um evangelho que não perdeu o poder. Então, se verdadeiramente você precisa de uma mudança na tua vida, é necessário que você repense, que você examine o que é que está dentro de você. Pede para o Espírito Santo, ele é especialista em sondar o teu coração, aleluias. Na tua próxima oração, aquela que nós vamos fazer daqui a pouco, você tem que fazer esse pedido: Espírito Santo, sonda-me, o Senhor me conhece, veja se o que tem aqui dentro de mim é fé ou é fel, porque esse fel de amargura, essa substância amarga que tanta gente carrega, irmãos, é claro, tem sido a causa dos milagres não acontecerem. Vamos ficar de pé? Por que o Senhor mandou esta palavra nessa noite? Porque Ele quer lembrar a igreja de que ninguém que está num lugar onde o Evangelho está sendo pregado, vou repetir, o Espírito Santo nos lembra que num lugar onde o Evangelho está sendo pregado, é necessário que se dê atenção ao Evangelho, porque o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, é o poder de Deus para curar, para libertar, para salvar. Você não alcança uma cura, você não alcança de modo algum uma verdadeira libertação,
se dentro de você não for gerada a fé que vem do ouvir o Evangelho. Talvez seja tempo de parar e prestar atenção no movimento das igrejas, nas estruturas que as igrejas apresentam, porque estas coisas estão do lado de fora. Agora é tempo de prestar mais atenção no que está aqui dentro de nós, porque seja numa casa, seja num dia de célula, seja sozinho no teu quarto, seja numa praça, como era o caso do Filipe, num lugar simples, o que vai importar, irmãos, é a palavra que está sendo pregada, amém? Essa não te leva para a ilusão, essa é certeza de poder. Então, se você quer uma mudança de vida, e você não está conseguindo isso, através de um emprego, se você vive uma situação embaraçosa, no que diz respeito ao teu patrimônio, aos teus bens, à tua conta bancária, aos teus negócios, aos teus papéis, meus queridos, a solução para tudo isso, não está nos bancos, não está fora, não está no Filipe, a solução de tudo isso está dentro de você. Porque se no teu coração, através da pregação da palavra, for gerada a fé, não vai ter espaço para o fel, não vai ter espaço para a amargura, não vai ter laço de iniquidade, você não vai ficar preso no pecado. Irmão, o pecado te prende. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem ouvir falar de pecado, porque diz que a pregação está muito pesada, porque é cajadada, é chicotada, não sei o quê, mas viu, o pecado te prende. Então nós temos que dizer que o pecado é um laço, e você não pode cair nele. Então nessa noite aqui estamos, a palavra do Senhor está sendo pregada. Eu espero que você seja testemunha de que foi pregado Cristo nessa noite. Quem é testemunho disso? Levanta a mão, por favor. E se foi pregado Cristo nessa noite, não se trata do poder do pregador, se trata do que está dentro do teu coração agora. Irmãos, eu não quero jogar nada para você assim, dizendo, se não acontece é por você. Só que na verdade, O que aconteceu com aquele pai que trouxe o filho, que tentava se matar toda hora, porque estava endemoniado, uma hora se jogava no fogo, outra hora se jogava na água, levou esse filho para os discípulos, e os discípulos, os apóstolos, não conseguiram expulsar o demônio do menino. Jesus, que não estava lá naquela hora, chegou depois. E ele, querendo saber o que estava acontecendo, explicaram para ele, que esse homem trouxe aqui, aliás, o próprio homem se levantou lá no meio e falou, não, isso aqui é que eu trouxe meu filho aqui, que tem um espírito ruim. Ele é endemoniado, sabe, tem hora que ele tenta se matar se afogando, tem hora que ele tenta se matar se jogando no fogo, ele é difícil demais. E os seus discípulos não puderam curar. Ele disse para Jesus assim, o senhor pode fazer alguma coisa? O que você acha, irmãos? Jesus pode fazer alguma coisa por você? Sim ou não? Quem acredita no poder do Senhor Jesus? Mas sabe o que Jesus falou para ele? E você pode crer? Então não queira que Jesus faça algo para demonstrar o poder que Ele tem, quando o que Ele quer é ver a fé que você tem dentro de você. Porque se você tiver fé no lugar de fel, os milagres vão acontecer, porque é em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, nesse lugar, muita gente vai sair daqui curada. Quero que você coloque a mão no teu coração. E agora nós vamos orar, meus queridos, o que esta palavra gerou no teu coração? Pode ser que você estivesse até hoje vivendo assim, meio que feito um Simão, sabe? Olha, ele não era uma pessoa maldosa assim, não era daqueles que a gente olhava para ele e falava assim, cara, tu é do Satanás mesmo, hein? Caramba, você só sabe fazer... Não, ele não era desse tipo, ele era uma boa pessoa legal.
Só que o coração dele estava azedo. Você percebe? Onde tem fé tem alegria, mas onde tem fel tem tristeza. E o Senhor não trouxe você aqui nesta noite para te deixar nessa tristeza, amém? Ele trouxe porque essa palavra veio dele para gerar fé no teu coração. É só você quem pode responder agora. Como esta palavra está entrando no teu coração? Qual o ambiente que você está criando de fé dentro de você? Isso vai determinar a tua grande bênção nessa noite. Amém, amados? Mas eu sei que quando a palavra vem, ela vem com poder. Porque só num ambiente que tem o Evangelho sendo pregado, é possível encontrar solução que você não encontra em mais nenhum lugar. Eu não sei quanto tempo, quantos anos você vem lutando para desmanchar esse mar feito, se é que você me entende, para resolver esses problemas que volta e meia estão ali. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que num instante, quando a fé é vista dentro do seu coração, os sinais acontecem. Então esta tem que ser uma igreja de sinais. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Ele não disse seguirão os pregadores, mas é claro, seguirão os que crerem em quem? Nos pregadores do Evangelho. Está tudo interligado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se acontecer de te darem veneno, você não vai morrer. Está neutralizado o poder do mal na tua vida. Quem crê nisso? Então eu sei que você está com a mão no teu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos diante da tua palavra. O posicionamento de cada um que está aqui, Senhor, por estar na tua casa, por estar diante do teu altar, por estar num lugar que se prega o Evangelho, o posicionamento pode estar certo. O problema pode estar dentro de nós, dentro de um coração que aqui nesta noite, Senhor, está ouvindo a tua palavra, mas precisa ser liberto, precisa ser abençoado, precisa ter uma vida transformada, precisa de uma mudança nessa vida, Senhor. Esta família precisa de um toque teu, estes negócios, Senhor, precisam receber um toque do Senhor. Pai, eu aqui nessa hora estou orando por milagres, eu estou orando por cura, eu estou orando por libertação, e faço isso pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, porque esta igreja que aqui está te ouvindo, está atenta. Eu sou testemunha disso, Senhor, está atentamente ouvindo a tua voz. Então os seus sinais podem ser manifestos. Vem, Senhor Jesus, vem poder do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, toque, Senhor, nestas vidas. Pai, vamos daqui, Senhor, entendendo que o fel da amargura precisa ser retirada, e que no lugar deste fel precisa estar ali a fé, Senhor, a fé no teu poder que nunca diminuiu, a fé no teu nome que sempre foi poderoso, e os sinais que o Senhor realiza, não deixou de realizar no nosso tempo, no nosso meio, nesta igreja, na vida do irmão que está aqui nesta noite. Pelo que te peço, Deus querido, estenda as tuas mãos dos céus e derrama agora do teu poder, Senhor, poder que vem da tua palavra sobre cada irmão que aqui está crendo neste Evangelho, Senhor, e que aquela casa, aquele negócio, aquele trabalho, aquela situação complicada, Pai, tenha nesta hora, Senhor, um toque teu, seja visitada pelo poder do teu Espírito Santo, Deus querido. Que tantos que vivem limitações, os que têm uma vida limitada, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, são impedidos disso, impedidos daquilo, Pai, paralíticos e coxos, voltem a andar nessa noite pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e
todos, Deus querido, que vivem aprisionados, aqueles que estão acometidos, Senhor, de espíritos imundos, vida travada, comportamento ruim, Senhor, distúrbios mentais, Pai, os que causam dificuldades nos relacionamentos, os que não conseguem tratar com amor, com comunhão, tem problemas de comunhão, tem problemas, Senhor, espirituais, meu Pai, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora ao mundo espiritual que saiam da vida dos meus irmãos agora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, seja retirado todo o fel, e que nesse lugar seja gerada a fé, Senhor, necessária para sermos testemunhos do teu poder, como foram aqueles no tempo de Filipe. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos que creem a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais forte, em nome do Senhor Jesus. Amém, é por esse nome, quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus.